mesa hoje, né, a mesa 2, nós temos 5 mesas no evento, né, como eu lhes disse na abertura na semana passada. E a mesa hoje é sobre o texto e as palavras, né, esse, digamos assim, é o tema maior. E os estudantes do PPGEL a apresentarem-se hoje são Claudice Santos, com o título Fraseologismo, o que é isso, né, afinal, não é, Claudice? Iago Santiago, o que há por trás dos nomes de lugares, né? E Stephanie Santiago, Dicionários da Antiguidade à Era Digital. Obrigada, Mari. Boa tarde a todos. Meu nome é Claudice. Eu sou formada em Letras Vernáculas pela Universidade Estadual de Feira de Santana, a UFES, e faço mestrado em Estudos Linguísticos na UFES. Eu sou orientanda da professora Rita Queiroz e faço pesquisa com ela junto ao grupo NEMA. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês, mais um bate-papo, né, que 20 minutos não será possível a gente estudar tudo que podemos estudar com fraseologismos, tá bom? Inicialmente, né, fraseologismos, o que é isso? Bom, a comunicação é indispensável às pessoas e é por meio dessa, né, que nós interagimos. Os fraseologismos são frases feitas ou combinações fixas que utilizamos no dia a dia frequentemente. Ou seja, nós utilizamos fraseologismos no nosso dia a dia, mas nem sempre nós compreendemos que aquela frase fixa ou aquelas combinações são fraseologismos. Isso ocorre por diversas vezes, porque tanto na educação básica, a gente pode até estudar alguns dos fraseologismos, mas nós não estudamos eles com essa nomenclatura. Isso não ocorre não só na educação básica, na graduação também, a gente não estuda fraseologismos, não temos uma disciplina específica para isso e nem estudamos eles paralelo, tá bom? Então, o mais interessante desse fenômeno é que nós sabemos quando e como utilizá-lo, mas nós não sabemos como ele foi criado. Acredita-se que os fraseologismos, eles foram passados, né, de geração por geração, ou seja, as pessoas vieram passando de umas para outras através da oralidade, ou seja, através da fala, e assim os fraseologismos chegaram até nós. Uma mesma palavra, nós sabemos, né, que ela pode expressar de vários significados, a depender do contexto em que ela possa ser empregada. E para compreendê-los, é necessário que nós fazemos, né, utilizamos nosso conhecimento de mundo, ou conhecimento enciclopédico, para que a gente compreenda aquela palavra em determinado contexto. E com os fraseologismos não é diferente. É interessante e ocorre que, quando nós utilizamos o fraseologismo no nosso dia a dia, o que nós empregamos também ali é o nosso conhecimento de mundo, o nosso conhecimento enciclopédico. E nós sabemos, né, que as palavras, elas são dinâmicas, e, em geral, elas assumem significados diversos. Por isso, nem sempre a compreensão dos enunciados se dá ao pé da letra. Por exemplo, quando nós vamos pegar um fraseologismo e vamos pesquisar, né, no dicionário o significado de cada uma das palavras que o compõem, esse significado não vai dar o mesmo significado que o fraseologismo, tá bom? Por isso que nem sempre os significados serão ao pé da letra. Lembrando, né, que os fraseologismos são frases feitas ou combinações fixas que nós utilizamos no nosso dia a dia. Pensando nisso, eu vou colocar umas imagens de alguns fraseologismos e eu quero, né, que vocês, a partir da imagem, vocês me digam que fraseologismo é esse. E a partir daí, nós começaremos melhor a nossa discussão, tá bom? Eu vou minimizar aqui, que é para eu poder ver os comentários de vocês a respeito. Aí nós temos essa primeira imagem. Aí.
Eu quero que vocês me digam mais ou menos se alguém, né, tem uma ideia de que fraseologismo pode ser esse. Aí, já falou aqui, engolir sapo, talvez, engolir sapo, engolir sapo. Aí eu vou passar um outro, esse aqui agora. Aí ele disse que engolindo sapos pode ser uma pessoa que fala coisas ruins ou fala demais, perguntando se pode ser isso, nós vamos ver no decorrer. Não adianta chorar pelo leite derramado, isso, muito bem, isso. Ou seja, a gente já consegue perceber, né, que os fraseologismos não é uma coisa assim que a gente não conhecia. A gente conhecia, sim, os fraseologismos, mas não com essa nomenclatura. E esse aqui agora, não adianta chorar pelo leite derramado. Com a faca e o queijo na mão, isso. E essa, João sem braço, isso. E essa, dá uma de João sem braço, sim. Pisando em ovos, isso, pisar em ovos, sim. Essa aqui, pisou na jaca, pé na jaca, enterrar o pé na jaca, sim. E essa, a última, pisou na jaca, pé na jaca, chá de cadeira. Isso, chá de cadeira. Não sei. Vamos lá. Sim, nós falamos, vocês falaram, né, para a gente, esses fraseologismos, a gente usa muito esses fraseologismos no nosso dia a dia, como eu falei anteriormente, e aí vocês falaram, né, o fraseologismo 1, engolindo sapo, o 2, não adianta chorar pelo leite derramado, sim, o 3, com a faca e o queijo na mão, João sem braço, tá pisando em ovos, enfiar o pé na jaca e chá de cadeiras. Agora nós vamos ver, né, um pouquinho sobre o significado desses fraseologismos. Aí nós vimos o fraseologismo 1, a expressão, né, engolir sapo, usada quando somos obrigados a tolerar coisas desagradáveis, sem podermos responder. E é um regionalismo típico do Brasil. Ou seja, a gente utiliza muito essa expressão, que está engolindo sapo no trabalho, ou quando a gente tem alguém superior a gente, que ele diz alguma coisa, mas nós não podemos responder. Aí a gente fala, eu tenho que ficar engolindo sapos, porque a gente tem que ouvir tudo e não podemos responder. Aí o 2, né? Chorar sobre o leite derramado é uma expressão popular da língua portuguesa, utilizada no sentido de reclamar ou se entristecer por algo de ruim que já aconteceu. Ou seja, quando acontece algo ruim e a gente que fica falando, poxa, por que eu fiz aquilo? Meu Deus, porque eu não fiz de outra forma. E aí as pessoas usam, não adianta chorar pelo leite derramado. Derramou leite, já foi, não adianta chorar mais. Aí a gente não adianta mais ficar remoendo a situação. Bola para frente e vamos ver o que vai dar. Não adianta chorar pelo leite derramado. O 3, com a faca e o queijo na mão, é uma expressão popular que significa estar em condições favoráveis para realizar algo. A questão 4, né? O fraseologismo 4, João sem braço,
é uma expressão que significa que o indivíduo que finge não entender o que está acontecendo para tirar vantagem de alguma situação ou para garantir o seu próprio bem. Tá pisando em ovos é uma expressão popular que significa ter cuidado, ser cauteloso, medir as consequências. O 6, enfiar o pé na jaca, é uma expressão popular que significa cometer excessos, exceder os limites e exagerar na dose. A 7, um chá de cadeiras, é uma expressão popular que significa uma espera prolongada. Geralmente a gente toma chá de cadeiras nos hospitais, para quem depende do SUS, né? A gente toma um chá de cadeira, ou então quando a gente vai resolver algum problema no banco. É comum a gente tomar chá de cadeiras nesses locais. Existem outros lugares, né, que a gente pode tomar chá de cadeira, mas nesses sempre acontece mesmo. A área da linguística, né, que estuda os fraseologismos, é a fraseologia, ou seja, é a fraseologia que é responsável pelos estudos das expressões fixas, como as frases feitas, as colocações, os provérbios, e as expressões idiomáticas. A gente estuda muito na escola provérbios, a gente estuda também ditos populares, mas nunca como fraseologismos. Nunca os utilizamos, né? Nunca estudamos na educação básica esses fraseologismos com essa nomenclatura. Utilizamos eles, né? Fazemos uso no nosso dia a dia, mas não compreendemos eles como fraseologismos. Aí tem diversos fraseologismos no nosso dia a dia. Simplesmente, quando nós falamos bom dia, boa tarde, ou seja, no início, né, de nosso seminário, de nossa comunicação, todo mundo dando boa tarde e estavam utilizando, né, fraseologismos sem nem perceber. Então, para nós percebermos, né, a importância que tem de estudarmos fraseologismo. Expressões fixas no dia a dia. Quando pensamos em frases decoradas e expressões idiomáticas, imediatamente nos recordamos de casos como chutar o pau da barraca, matar 2 coelhos com a cajadada, comprar gato por lebre, que são fraseologismos que a gente usa também, né, frequentemente. Mas existem outros tipos de expressões fixas que pode ser exemplificado por casos como, no entanto, já que, ou seja, de vez em quando, à primeira vista, lua de mel, até mais, diga-se de passagem, entre outros. Ou seja, quando a gente diz, né, que chutar o pau da barraca é um fraseologismo, matar 2 coelhos com a cajadada também é um fraseologismo, a gente não imagina que na nossa escrita, né, quando nós escrevemos, principalmente em redações, né, nos textos dissertativos, que a gente usa as expressões, né, no entanto, já que, ou seja, como eu falei durante a apresentação, que nós estamos fazendo uso de fraseologismos, mas para enfatizar que estamos, sim, fazendo uso desse fenômeno frequentemente. Aí, né, os fraseologismos têm uma certa divisão, não vou falar todas, vou falar algumas para vocês, que são as colocações, as frases feitas, as expressões idiomáticas, os provérbios e os ditos populares. As colocações, né, são combinações fixas que apresentam frequentemente juntas. Essas são formadas por uma base e um colocado. Quando eu falo em base e colocado, a gente está se referindo às questões gramaticais, que podem ser uma base de nominal, uma base verbal, uma base adjetiva ou adverbial. Por exemplo, ter um sonho, uma base verbal, tomar é de base verbal, mas existem mais outros tipos, né,
de colocações, mas o que vocês devem ter em mente é que elas vão vir sempre com uma base e um colocado. E aí nós entramos para as questões relacionadas à gramática, que é essas questões de base verbal, de base nominal, adjetiva e adverbial, e assim por diante. Nós temos também as expressões idiomáticas, que é compostas por duas ou mais palavras, e não podem ser dissociadas, ou seja, elas não podem ser separadas. Sempre devem ser usadas, devemos usá-las juntas, elas não permitem a inserção de um outro elemento, não permitem, sempre são elas. Então, elas são formadas por duas ou mais palavras e são fixadas com o uso, ou seja, a partir que o falante, né, a partir que nós começamos a usar essa expressão idiomática, ela se fixa na língua, e aí os demais falantes usam e vão se passando de geração para geração. Por exemplo, um exemplo de expressão idiomática é ficar com a pulga atrás da orelha, que significa preocupar-se, ficar desconfiado. É um exemplo de uma expressão idiomática. Os provérbios são um dos grupos dos fraseologismos mais conhecidos. A grande maioria conhece muitos provérbios e os ditos populares também. Os provérbios são expressões ou frases curtas que são de origem popular, né? Todas as línguas, vale ressaltar, né, que todas as línguas existem sim fraseologismos, e todas as línguas vivas, né, que existem falantes, existem sim fraseologismos, e esses fraseologismos são utilizados no dia a dia. Existem trabalhos de tradução de fraseologismos de uma língua para outra, tá ok? E as características, né, do fraseologismo, quando que uma frase fixa ou uma frase decorada ou uma combinação fixa é considerada um fraseologismo. Aí, para ser considerada fraseologismos, elas têm que seguir essas características. Primeiro é a fixação, né, ou a cristalização, como alguns autores falam. Eles falam em cristalização ou fixação, que quer dizer que é uma das principais características dos fraseologismos, que está diretamente ligada ao uso, né, corresponde à aceitação da sociedade, das pessoas, quando as pessoas aceitam esse fraseologismo e começam a usá-lo. Aí a fixação ou cristalização. Aí nós temos também a congruência, que é o meio pelo que ocorre a acomodação dos fraseologismos. Nós temos também a polilexicalidade, que refere-se à quantidade mínima de palavras, ou seja, os fraseologismos apresentam, no mínimo, duas palavras ou dois elementos, no mínimo duas palavras ou dois elementos. E temos também a idiomaticidade, que na idiomaticidade, os fraseologismos não é transparente, ou seja, o significado de toda a unidade não corresponde à junção das partes. Por exemplo, nós temos o fraseologismo, como falei para vocês, ficar com a pulga atrás da orelha. Se nós formos pesquisar no dicionário, né, o significado de cada um desses elementos, do ficar, pulga, atrás e orelha, quando nós pesquisamos o significado desses elementos que compõem esse fraseologismos, nós vamos ver que o significado de cada coisa não corresponde ao que quer dizer. Ou seja, ficar com a pulga atrás da orelha quer dizer ficar desconfiado. Mas o significado desses elementos individualmente não quer dizer isso, ok? Por isso que eu retomo a falar as questões que eu falei no início, referente que o significado, né,
da compreensão dos enunciados nem sempre serão ao pé da letra se nós formos olhar o significado das partes. Por isso que tem a questão de não ser transparente, que não pode usar separadamente, tem que ser sempre o conjunto. E as características de unidade fraseológica, que é o mesmo... nessa parte aqui é bom que eu lembrei de uma coisa. Em alguns trabalhos, vocês podem ver a expressão fraseologismo, ou unidade fraseológica, ou muitas vezes unidade léxica. Vão vir outras nomenclaturas, apresentam várias nomenclaturas, mas tudo para dizer a mesma coisa. Quando eu falo fraseologismo, é a mesma coisa de eu estar falando de unidade fraseológica, tá bom? E as características da unidade fraseológica é ser composta por mais de uma palavra, estar convencionada devido ao uso do falante e possuir estabilidade. Ou seja, ela ser composta por mais de uma palavra, isso aí nós entendemos, né, que tem as frases compostas, aí depois está convencionada devido ao uso do falante, que é a aceitação dos falantes a esse fraseologismos e a partir daí o uso deles e possuir estabilidade. Nos exemplos que eu mostrei para vocês, né, das imagens, nós vimos alguns fraseologismos e esses fraseologismos possuem, sim, uma estabilidade, são compostos por mais de uma palavra, e isso é que enfatiza a característica dessa unidade fraseológica, tá bom? Os estudos fraseológicos no Brasil ainda estão em desenvolvimento, não temos muitos pesquisadores na área, mas o pouco que nós temos se debruçaram a pesquisar muito sobre, e temos, assim, uma rica diversidade de estudos em que você, ao pesquisar, você consegue, sim, compreender o que é cada coisa detalhadamente. Claro que vocês vão aprender, assim, superficialmente, né, que a gente faz o uso dessas expressões, dessas frases no nosso dia a dia, e nós não deparamos, né, que como elas são formadas, quem criou essas questões. Mas, claro que quem quiser pesquisar mais sobre cada um, pode sim, vão achar alguns artigos sobre isso. Para a educação básica, é melhor vocês lerem artigos, são bem explicadinhos sobre os fraseologismos. E, no mais, eu espero que eu tenha salientado para vocês passado um pouquinho do que eu sei para vocês, e que quando vocês forem estudar, né, nas disciplinas, alguma coisa sobre provérbios ou ditos populares, que são os mais utilizados na educação básica, que vocês se lembrem, né, um pouquinho dos fraseologismos, que podem ser chamados de fraseologismos e que existem outros tipos, e que um simples bom dia, boa noite, é considerado, sim, fraseologismo. É claro que existe um estudo a mais por trás disso, referente à língua de especialidade, à língua comum, que aí a gente vai ver na língua de especialidade os fraseologismos utilizados em diversas áreas, e na língua comum, essas que nós utilizamos muito no dia a dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, até mais, e assim por diante. Aqui foi algumas referências que eu utilizei para vocês terem uma noção do que é fraseologismos, e obrigada.